Olá, hoje eu quero falar a respeito desse sentimento invejoso, do invejoso, né? Três sinais para você identificar o invejoso. A inveja, ela é pior do que obra de feitiçaria, é um sentimento do inferno, terrível, né? Então, aqui, ó, a palavra de Deus fala aqui, ó. Provérbios, anote aí, Provérbios 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que terrível, né? A Bíblia fala bastante sobre a inveja. É um sentimento pior do que feitiçaria, né? É um sentimento do inferno mesmo, né? E o invejoso, ele é terrível. Às vezes você, no seu trabalho, você convive com pessoas sentadas ao seu redor, mas você não consegue saber, né, que ele está vendo o seu sucesso e ele está desejando tomar o seu lugar. Muitas vezes na sua casa, na nossa casa, devemos tomar muito cuidado hoje com pessoas que nós colocamos na nossa casa, com a nossa convivência, com amizades, porque os dias são terríveis, né? Seja onde for, né? Pessoas, até parentes mesmo, quantos irmãos que quer ser melhor que os outros irmãos, humilha os outros irmãos, né? E desperta inveja, né? Tem que ter muito cuidado para não despertar inveja hoje em dia. Às vezes você convive com a pessoa e o seu modo de ser, e você confia, como você não tem esse sentimento, né? Então você acha que você tem um sentimento de carinho pela pessoa que está ao seu redor, então você acha que a pessoa, você se abre aos seus tesouros para a pessoa, né? O que acontece na sua vida, e não sabe que aquela pessoa que às vezes te abraça, que diz que deseja o seu bem, que a sua alegria é a alegria dela, muitas vezes ela deseja o seu mal, está desejando tomar o seu lugar no seu emprego, desejando tomar o seu esposo ou esposa, desejando a destruição da sua família, dos seus filhos. Essas pessoas carregam peso, são pessoas, geralmente o invejoso carrega sobre ele um sentimento pessimista, um sentimento de baixa estima, né? De derrotismo, de derrotista, né? Então, essas pessoas às vezes suga a energia da pessoa, suga esses demônios, né? Porque não é tudo que é atribuído ao inferno, né? O homem é corpo, alma e espírito, mas tem um sentimento que é tão terrível que com certeza vem do inferno, né? São os demônios territoriais, né? Então, com certeza vem do inferno. Então, tomar cuidado quando você ficar postando na internet, postando a sua felicidade, tipo, um exemplo, compra um carro, aí vai lá e posta aquele carro, se alegrando, achando que as pessoas, aquelas amizades, aquele círculo de amizade seu vai se alegrar com você, e não é bem assim que funciona, né? Não é assim. Às vezes ele vai despertar nele aquele sentimento de inveja, tipo, ah, porque ele comprou esse carro, ah, porque ela tem isso, porque ela consegue aquilo, por que que eu não consigo? Porque geralmente essas pessoas têm um sentimento derrotista e pessimista, né? Então, que devemos tomar muito cuidado. Hoje não dá para você ficar abrindo os seus tesouros para as pessoas. Você tem que ter as pessoas. Quais são as pessoas certas? Hoje em dia é muito complicado. Só a nossa maior confiança é Deus, primeiro Deus, depois pai, mãe e filhos, né? Porque está difícil confiar no ser humano hoje em dia, né? Você não está escrito e está difícil, é complicado hoje em dia, né? Então, os sinais para identificar o invejoso, três sinais. Primeiro dele, sinal de um invejoso, é a bajulação. Ele fica te bajulando no seu emprego, na sua casa, não sai da sua casa, onde você vai, ela quer ir junta, né? E você se envolve demais com a pessoa, né? Então, e ela se torna uma pessoa muito bajuladora. Tipo, você põe uma roupa, pergunta para ela se aquela roupa está bem. Com certeza, a que ficar boa, ela não vai dizer. Ela vai dizer que a pior que ficar em você é essa que ela vai dizer que está boa, porque ela quer te ridicularizar, né? Ela quer que você não esteja bem,
né? Então, o bajulador, ele tem até admiração, ele te admira, é uma pessoa que está com você, convive com você e tem muita admiração por você, né? E que depois, essa admiração, o que que acontece? Ela quer ter o que você tem. Geralmente o invejoso, ele quer ter igual, quando não é igual, de preferência, o que você tem. Tipo, aquela roupa, eu quero aquela. Aquele corte de cabelo, é aquele, é igualzinho aquele ali, eu quero aquele. É, a casa é igual, o carro é igual, tem que ser igual, de preferência aquele que você tem, né? Quer tomar o seu lugar no emprego, quer ser você ali no emprego, né? Quer tirar fora do seu emprego, né? Eu tenho uma cliente que eu estava vendendo um sítio para ela e um dia ela desceu e foi lá no sítio e ela me falou comigo que viu, né, lá no quintal um caixãozinho lá, umas macumbarias lá, umas feitiçarias lá contra ela, né? E ela falou para mim que tinha um conhecido do esposo dela que trabalhava com eles, né, com ele, e queria, né? E ela descobriu que ele queria o lugar do esposo dela naquele emprego, né? E ela falou para mim que depois daquele dia que ela viu aquela obra de feitiçaria lá no quintal da casa dela, ela subiu e já começou a dar problema na estrada. O carro começou a dar problema. Quando chegou na casa dela, ela caiu da escada e ficou cega por uns dias, bagunçou lá o olho dela, né? E ela ficou toda zoada, né? Se machucou. E o que que acontece? Começou a ver coisas dentro de casa, né? Ela falou que, conversando com ela, e ela falou para mim que viu um homem de branco, né, de camisa branca, assim, através do espelho lá na porta. E depois o marido dela contou que viu a mesma coisa, mesmo homem. Então, são entidades, são obras malignas, né? E a partir dali, né, aquela obra de feitiçaria, com o passar do tempo, uns meses depois, o esposo dela apareceu com tumor. Moral da história, ele findou morrendo com esse tumor. Ele ficou bom, saiu da UTI e depois morreu, né? Não, nem voltou para casa. E ela ficou depressiva, oprimida, né? E muito mal. Então, o invejoso é isso que ele faz. Ele fica cego, é um sentimento do inferno, né? Então, tomar muito cuidado com o invejoso. Às vezes está dentro da sua casa, às vezes no seu emprego. Hoje não dá para você ficar abrindo os seus tesouros, contando a sua vida para ninguém, né? Só Deus, sua mãe, Deus e pessoas próximas a você que você vê que quer o seu bem, que são família, esposo, filhos, né? Porque às vezes você coloca dentro da sua casa a maldição, a desgraça e você nem percebe. Tá atraindo coisas ruins para sua casa, porque essas pessoas são carregadas de obras malignas, de sentimentos malignos e fica sugando a sua vida, suga as suas energias e começa a aparecer tribulação na sua casa, a enfermidade, a confusão. Com o invejoso, quando ele sai da sua casa, pode prestar atenção. Comece a prestar atenção a pessoas que vão na sua casa e quando elas viram as costas, acontecem coisas esquisitas, né? Coisas que quebram, começa a quebrar, é uma quebrança brava, enfermidades do nada, né? Confusão, espírito de confusão entre os filhos, todo mundo entra em confusão. Então, são pessoas que deixam o seu rastro, né? Então, esse é o primeiro sinal, o bajulador. Cuidado com o bajulador mentiroso. Geralmente, eles são mentirosos, falsos. A falsidade, né? Não consegue se alegrar com o teu sucesso. Ele não consegue. Existe um mecanismo no cérebro de um invejoso, quando ele vê a pessoa tendo sucesso, ele sente dor. Então, às vezes, no seu trabalho, na sua casa, famílias ou vizinhos ou pessoas que convivem com você, ele vê você prosperando, às vezes abre um negócio, às vezes, né, no seu emprego, ele vê que você está sobressaindo, que ele é melhor que ele e que você ali vai crescer dentro da empresa. Então, ele desperta nele esse sentimento de inveja. Então, ele quer tomar o seu lugar, né? Então, ele sente dor quando vê você se alegrando. Ele sente dor quando vê você tendo sucesso em alguma causa, seja na financeira, sentimental, enfim, tudo que você faz é motivo para ele
sofrer e sentir dor quando você se alegra, né? E quando você está triste, está sofrendo e conta para a pessoa, e ele percebe que você está sofrendo, então ele se alegra. Ele sente alegria no seu sofrimento, na sua dor, ele sente sofrimento, né? Então, o que ele faz no trabalho? O invejoso. Ele começa, então, a fofoca. Não consegue ver, falar, ele fica falando mal de você pelas suas costas, né? Falando mal para tirar a sua reputação, né? Para ferir a sua reputação, né? Então, ele começa a falar mal de você para as pessoas, inventar coisas a seu respeito para tirar a sua reputação, né? Então, ele vai desejar tomar o seu lugar no seu emprego, desejar as coisas de errado para você. Então, essas foram os três sinais para você. O bajulador, né? Aquele que quer, que sente dor, sofre com seu sucesso, né? Que ele quer tomar o seu lugar e sai fofocando a seu respeito, né? Para tentar destruir a sua reputação, né? Mas aí ele quer tomar o seu lugar no seu emprego, né? Provérbios, aí vamos lá para Tiago, livro de Tiago 3,14. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura, sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Então, é um sentimento de rivalidade, é um sentimento de amargura. A pessoa ela é amarga, o invejoso ele é uma pessoa amarga, destrutiva, né? Então tem uma rivalidade. Às vezes a pessoa nem tem essa rivalidade com ela, porque ela tem um sentimento de amor e ela se abre para a pessoa achando que porque ela deseja o bem da pessoa, que ela gosta da pessoa, a pessoa tem o mesmo sentimento por ela. Mas na verdade é uma mentira, é um engano, é um sentimento faccioso, um sentimento maldito do inferno. E às vezes nós temos que ter cuidado para nós mesmos não ter esse tipo de sentimento, né? Às vezes vem um sentimento, você já tem que discernir na hora, não, eu não preciso disso. Eu quero me alegrar com os que se alegram. A palavra de Deus fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Senhor, eu quero me alegrar com a alegria da pessoa. Porque maior é Deus, se o mesmo Deus que abençoa ela, tem o meu tempo de Deus para abençoar a minha vida também, né? Mas o invejoso, ele não consegue enxergar nada de bom na vida dele. Às vezes ele até próspero, às vezes não é só em prosperidade, não. É um sorriso, ele não quer que a pessoa fique bem em nada, é do nada. É um sentimento tão do inferno. Então, nós temos que lutar para nós também não termos este sentimento, né? Então, temos aqui Provérbios 4:23. Olha só o que diz a palavra de Deus. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Então, nosso coração, ele é enganoso e é do coração. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. E o que sai da boca, né? Que são os sentimentos, né? As palavras de maldição, os sentimentos invejoso, faccioso. Então, nós temos que guardar o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso. Temos que pedir a Deus para nos livrar desse sentimento maldito, né? Senhor, coloca um sentimento de amor no meu coração para com meu irmão, para com as pessoas. Me ajude a me alegrar com meu irmão. Não importa que você está passando luta, o deserto que esteja passando, mas não tenha inveja das pessoas, sabe? Não tenha inveja. Olha, é um sentimento que Deus me curou. Eu precisei ser tratada. Que eu já tive esse sentimento? Já tive. Foi destrutivo na minha vida e eu não quis mais aquilo na minha vida. Hoje, quem tiver, seja bens materiais, carro, seja lá o que for, sabe? Não precisa esconder de mim, porque graças a Deus eu sou curada. Eu descobri, o Espírito Santo de Deus me curou desse sentimento.
Quando a pessoa é ingrata, geralmente é sentimento de pessoas ingratas, pessoas que não têm gratidão pelo que têm, não é grata a Deus, não é grata para com os pais, não é grata, né, para com as pessoas que são ao seu redor, não tem gratidão por nada. Devemos ter um sentimento de gratidão pelo que temos hoje. Temos saúde, temos o que comer, o que vestir, né? E Deus é poderoso para mudar a nossa sorte. De um dia para o outro, Deus reverte toda a situação. Deus, às vezes, aquela pessoa que a gente acha que é melhor, que não, né? Cada um Deus trata de formas diferentes um com o outro. Então, o meu conselho, procure ter discernimento a Deus, pede discernimento para discernir esses tipos de pessoa na sua vida, no seu trabalho, sabe? Ore antes de trabalhar, de preferência vá antes, unge o seu local de trabalho, pede ao Senhor para guardar do olhar invejoso, do homem invejoso e fraudulento, porque é um sentimento maldito, é terrível o espírito da inveja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.